Amém? Enquanto alguns vão terminando aí, eu vou começando a explicar sobre os dons de forma geral, tá? Os 5 ministérios é o chamado de Deus para cada um de nós exercer no corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então aqui a gente vê que os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, eles servem primeiro para preparar, para edificar e para amadurecer o corpo de Cristo. Infelizmente, na história da igreja, como eu falei nos dons espirituais, como não tem como a gente negar, a Bíblia é bem clara de que não existem apóstolos, de que não existem profetas, o que a igreja fez? Parou de ensinar a respeito dos dons ministeriais. Às vezes você não precisa falar que algo é errado, é só você parar de ensinar que aquilo cai no esquecimento. E na história da igreja, a igreja começou a tirar o ensino dos ministérios que Deus colocou sobre a igreja. Por quê? Você vai ver que 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, se fala de pastor, se fala de evangelista e se fala de mestre, mas não se falava de profeta e nem de apóstolo. Por que que o pastor, o evangelista e o mestre eram falados e os outros dois não? Porque pastor, mestre, evangelista, você controla. A instituição a igreja controla. Agora, profeta e apóstolo, você controla? Não controla. Então a igreja ela foi suprimindo o ensino bíblico sobre os ministérios. E o que aconteceu quando a igreja suprime esse ensino? Os profetas vão surgir porque as pessoas são profetas. Os apóstolos vão surgir porque as pessoas são apóstolos. Mas vão fazer de forma errada. Aí a gente tem ensinos tortuosos falando que apóstolo é um grau de hierarquia maior. Não, porque tem um mestre, tem um evangelista, tem um pastor, tem um profeta, aí tem um apóstolo, como se fosse uma hierarquia, como se um fosse maior que o outro. E não é. Os 5 ministérios, eles são iguais. O mestre é igual ao profeta, o apóstolo é igual ao pastor, o evangelista é igual a mestre. Todos são iguais, têm o mesmo peso, não existe um maior que o outro, não existe um que manda no outro. Os 5 ministérios têm o mesmo peso e eles servem para ensinar, edificar, preparar e principalmente levar a igreja à maturidade espiritual, a alcançar a plenitude do conhecimento do Filho de Deus. Imagina suas mãos. Deus toca a terra com as mãos dele. São 5 ministérios. Ah, mas 2 mãos dá 10, Alisson. Eu quero explicar uma diferença. Os 5 ministérios, eles são chamados dons de governabilidade na igreja.
Toda igreja precisa ter os 5 ministérios na sua liderança para que a igreja cresça de forma saudável. Então imagine, com uma mão, são pessoas que Deus escolheu para governar através dos 5 ministérios. Profetas, apóstolos, mestres, evangelistas e pastores, que vão fazer parte da liderança, que vão ser vistos, que vão ser ouvidos, e vão ensinar a igreja a amadurecer. A outra mão ainda continua com os 5 ministérios, mas eles não serão vistos, eles não serão ouvidos, eles não estarão na governança da igreja, mas estarão lá fora na sociedade exercendo seus dons. E aqui eu abro um parêntese para explicar a vocês sobre o fator André. Quem sabe que André é um discípulo de Jesus? Vocês não sabiam que André é um discípulo de Jesus? É ou não é discípulo de Jesus? Sim ou não? Eu acho que vocês não sabem. Vocês sabem quem foram os 12 discípulos, gente? André foi ou não discípulo? Foi? André é irmão de Pedro. E a falta de conhecimento de vocês sobre isso vai colaborar com o que eu quero explicar hoje para vocês aqui. O fator André. Vocês sabiam que foi André um dos primeiros que conheceu Jesus? E ele conheceu Jesus e ele foi lá chamar o irmão dele, Pedro, Simão Pedro. Assim, conheci o Messias. Aí Pedro falou assim, não acredito não. Então vem e veja. André foi quem apresentou Pedro a Jesus. E também foi André que achou o menininho com 5 pães e 2 peixes e levou até Jesus. Aí agora eu te pergunto, você já ouviu falar de André? Não, porque aqui ninguém sabia quem era o coitado do André. Mas se eu perguntasse, Pedro foi discípulo de Jesus? Quantas pregações vocês ouviram sobre Pedro? Sobre Judas, sobre Tiago, João? Quantas pregações você ouviu sobre André? Quantas vezes você viu alguém chegando aqui no púlpito ou no YouTube e falou assim, vou falar sobre o André? Ninguém. Embora ele tenha levado Pedro a conhecer Jesus, Pedro se torna um dos pilares da igreja, um dos apóstolos mais conhecidos do mundo. E André fica ali na retaguarda. A mesma coisa são os 5 ministérios. Tem pessoas que Deus chamou, você vai aparecer. Mas tem pessoas que Deus chamou assim, você vai ficar aqui nos bastidores, lá na sociedade. Quantos me entendem? Amém? Irmão, isso é fundamental entender para que você não sofra. Você precisa entender, Deus, eu fui chamado para aqui. Às vezes você tem aí o seu resultado, mas às vezes Deus não te chamou para ser líder aqui da igreja, mas te chamou para você exercer o seu dom lá fora. Às vezes você não vai ser um Pedro, um Tiago, um João da vida, mas vai ser um André. Então nós somos chamados e escolhidos para formar o caráter de Cristo na igreja, para a igreja amadurecer. Amém? Então vamos falar sobre os dons. Pode passar o slide aí, Célio, fazendo favor. Profeta. É a porta-voz, é alguém que fala antecipadamente por motivação divina. Na antiga aliança, o profeta, por ser porta-voz de Deus, era aquele que trazia a direção ao povo, ou alguém. Na nova aliança, um ministro não ensina coisas novas e não dirige pessoas, apenas testifica a verdade já existente no coração, auxiliando a obra do Espírito. Qual que é a função do profeta? Quantos aí deu profeta? Levanta a mão. A maior numeração. Fica de pé os profetas aí, gente. Todos os profetas fazendo favor de pé. Se a sua maior pontuação foi profeta, fica de pé.
Dá uma salva de palmas para os profetas, gente. Profetas de Deus, pode se assentar. Vocês, profetas, foram chamados para dar direcionamento, para exercer correção no corpo de Cristo, para falar de Deus ao povo de forma profética, mas dentro da palavra de Deus. Profeta é aquele que vai dar direcionamento, assim, olha, eu acho que o caminho não é por aqui não. Deus está falando que o caminho é por aqui. Você pode ter o dom de profecia, não necessariamente ter, mas pode ter, é bom que tenha. Mas o profeta precisa estar alinhado espiritualmente com Deus para dar direção. Primeiro, ele dá advertências às pessoas, advertências gerais. Parafraseando, usando o pastor André Valadão, vocês não são crentes não. É falar isso pro povo, vocês não são crentes não, corrige aí. Missionário Wellington ontem, né? Olha, tá na hora de virar crente, povo, olha, a advertência aí, o profeta faz isso. Ele dá correção ao povo ou pessoa individualmente. É ministro da palavra de Deus, ele pode passar aí o slide, CL. Pode passar? É ministro da palavra de Deus, ama a palavra de Deus, ele vem para revelar algo, ele vê antecipadamente que os outros só verão lá na frente. Sabe o que o profeta faz? Eu falo profeta porque é um dos dons altos que eu tenho também. Ele vê algo acontecendo e fala assim, isso aqui vai dar errado. Ou isso aqui vai dar certo. Ele já está olhando lá na frente. Ele está vendo o caminho sendo construído e fala assim, olha, esse caminho aí vai dar. Por quê? Porque Deus mostra para ele. Ele percebe a condição do lugar. Ele chega no lugar e fala assim, ei, esse lugar aqui está pesado. Pode passar. Ele permite que a profecia seja julgada. O profeta de Deus, ele não tem medo da profecia ser julgada. Eu estava vendo umas profecias no YouTube, aí não aconteceu a profecia, aí o cara foi dar um monte de justificativa, assim, aí filho, aí. O profeta tem medo de profetizar não, você profetiza, pode esperar que vai acontecer, pode julgar. Ele tem que ter conhecimento geográfico, porque ele sabe onde as coisas vão acontecer. Ele conhece os lugares. Precisa ser criativo para entregar a profecia. O profeta ele vai usar de vários meios para poder que a profecia chegue até a pessoa, ou lugar, ou povo. Se você ler os antigos profetas lá do Antigo Testamento, meu irmão, Osés casou com prostituta. Ezequiel ficou amarrado 3 anos no chão. Tudo isso para poder dar o recado de forma criativa para as pessoas. E vocês, profetas, assim, é um dos dons que mais sofre na igreja. Tá? Só para... Ele não deve se preocupar com sua reputação. O profeta não está importando com o que pensam dele. E tal. O negócio dele é entregar a mensagem de Deus. Gostou, gostou, não gostou? Se entende com Deus lá depois. Pode passar, Ciele. Não sei se vai ter outro sobre o profeta. Ele não é aquele que profetiza, mas ele se torna a própria profecia. Ele sofre na pele o que precisa profetizar. É por isso que eu falo que o profeta, ele é um pouquinho diferenciado. Porque Deus faz ele sentir a dor antes. Tem quando você tem uma mensagem para corrigir uma pessoa, Deus corrige você antes. Você sente na carne antes de falar. Todos os profetas passaram por isso e passam até hoje. Ele costuma se isolar para ouvir a voz de Deus e ele coloca o dedo na ferida.
Ele vai lá assim, ó. Tá aqui, ó. Esse é o profeta. Isso é chamado ministerial, tá? Não tem a ver com o dom redentivo. É o chamado ministerial. Alguma dúvida sobre o profeta? Deus abençoe a vida dos profetas. Amados, você pode ter mais de um dom, tá? Existe o dom principal, que vai ser a sua pontuação máxima. Existem os dons auxiliares que você tem, tá? Próximo dom. Evangelista. Evangelista, o meu mesmo, é o menor dom. Eu não sou evangelista mesmo. O meu deu 6. Cadê os evangelistas aí? Levantem. Quem deu evangelista? Empatou? Então pode levantar. Ah, e os evangelistas. Aplaudir os evangelistas, gente. Deus abençoe os evangelistas. Vocês são de Deus. Pode se sentar. A gente foi ali na missão lá em Bom Sucesso. Aí o pastor Heverson falou que eu ia pregar no culto de sábado, que era um culto evangelístico. Eu falei assim, lascou. Eu sou mestre, profeta e pastor. Evangelismo não é comigo. Gosto muito. Sei pregar a mensagem evangelística. Mas o evangelista, ele é diferenciado no chamado dele. Pode passar aí. Aí ó, significa anunciar, proclamar, pregador do bem, proclamador das boas novas. O evangelista é apaixonado por pessoas. De falar de Jesus para as pessoas. Ele está preocupado com a pessoa. Com o ambiente, ele vê a pessoa. O negócio dele é a pessoa. Ele quer saber da pessoa. A pessoa está bem, não está bem. Fulano não vem no culto, cadê? É um evangelista. Ele está preocupado com as pessoas. Pode passar aí. Ele não quer saber o depois, ele quer ganhar almas. O depois não é função dele. Ele quer ganhar a pessoa para Jesus. Depois, aí ele passa para os mestres, para os pastores. O negócio dele é ganhar almas. Ele tem foco em pregar a mensagem da salvação e falar de Jesus. Ele prega a mesma mensagem para públicos diferentes. Uma característica muito importante do evangelista. Ele se dá bem com qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa, o evangelista se dá bem. Pode passar. Normalmente ele é equipado com um dom de poder. Cura, libertação, milagres. Normalmente ele recebe esses dons de Deus. Ele não costuma cansar de pregar, tem um coração grande e pouca direção. Ele quer a salvação e não mede esforço. Ele até se arrisca. Tem aquela pessoa que se doa, faz de tudo por causa do outro. É isso. É um evangelista. Ah, mas eu tenho que visitar fulano 3 horas da manhã. Não tem problema não, eu vou lá. Ah, a pessoa está precisando disso. Não tem problema, eu vou lá suprir. O evangelista está preocupado com o bem-estar da pessoa. Ele ama. Um dos cuidados que o evangelista tem que ter é amar tanto a ponto de negociar princípios. Isso não pode acontecer. Ele é tão apaixonado pelas pessoas que às vezes ele negocia princípios bíblicos só para querer o bem da pessoa. Um dos defeitos, né, não é defeitos, mas uma das características do evangelista é que muitas vezes ele passa a mão por cima dos pecados dos outros. Alguma dúvida aí sobre os evangelistas? Deus abençoe os evangelistas. Próximo dom. Pode passar aí, Cielo. Pastor. Cadê os pastores da nossa igreja? Levante-se. Levante-se, pastores. Até o pastor Pedro ali levantou só para vir dar uma olhadinha agora aí. Uma salva de palmas aos pastores. Deus abençoe a vida dos pastores. Pode se assentar. É aquele que apacenta as ovelhas.
Para a gente entender o pastor, temos que entender a ovelha. Passa aí, Cielo. Animal ruminante, não tem mecanismo de defesa, não bebe água suja e nem água agitada. Consegue a habilidade de ouvir e conhecer a voz do pastor. Tem um grande estômago, come o dia todo. Tem umas ovelhas boas aqui, né? Glória a Deus. Fica desnorteada com mosca na cabeça. Dá a cabeçada na outra. Precisa de vara e cajado. Isso aqui é o tipo de pessoa que um pastor tem que cuidar. E normalmente vocês pastores têm a habilidade de cuidar de pessoas assim. Pessoa que fica guardando mágoa, ruminando aquilo. Ovelhas que às vezes não sabem se defender e você vai ter que defender a ovelha. Não bebe água suja, você tem que saber que você tem que dar um alimento bom para a sua ovelha. Não é qualquer comida que a gente dá para a ovelha. Amém? Estão me ouvindo aí, gente? A chuva está forte aí, glória a Deus. Tem ovelha que come muito, então o pastor tem que educar para comer menos. Glória a Deus que o nosso pastor faz isso, né? Amém. Ovelha dá cabeçada na outra. Então, às vezes, o pastor vai ter que separar a ovelha da outra. Senhor, separa aqui, ó. E precisa de vara e de cajado. Amém? Pode passar aí. Qual é a função sua como pastor? Provisão, aquele que visita, ajuda. Gente, normalmente o pastor é aquele que gosta de visitar as pessoas. E que as pessoas gostam de visitar ele. Porque a ovelha se sente bem perto do pastor. Então a pessoa está lá, você está lá na sua casa ou no seu trabalho, aí chega uma pessoa lá, fica lá um tempão, conversando, contando dos problemas, porque ele se sente bem perto a ovelha sente-se bem perto do pastor. O meu dom ministerial, o pastor deu 20, é o meu segundo dom. O meu primeiro dom é mestre. Ó, provisão, proteção e condução. O bom pastor dá a vida pela ovelha. O pastor evangelista é parecido, porque ele prefere perder do que deixar a ovelha necessitada. Todo mundo entendeu aí, pastor? Próximo dom. Esqueci disso aqui, ó. Pode passar aqui, ó. Volta. A maior característica do pastor é o seu coração. O coração do pastor, ele pulsa em querer cuidar das ovelhas. Amém? Pode passar para o próximo dom, Cielo. Pode passar. O dom de mestre. Cadê os mestres? Oh, glória a Deus. Bem-vindos ao clube. Vamos para os mestres. Esse é o meu dom maior. Eu sou mestre, pastor e profeta. É uma junção meio perigosa. Às vezes. Vamos falar do mestre. Como o próprio nome diz, é instruir e ensinar. Né? Instruir a professor. Normalmente os mestres são professores. Pode passar. Deve ser eloquente. Pensa muito. Estuda a fundo antes de discursar. E com excelência transmite o que estuda. Normalmente o mestre, quando a pessoa não é chamada para liderar a igreja, para fazer parte de liderança de igreja,
Normalmente é aquela pessoa que estuda muito tudo. Ah, eu vou mexer com eletricidade. Ela vai estudar tudo sobre eletricidade. Ah, eu vou trabalhar com música. Ela vai estudar tudo sobre música. Porque é o que ela gosta de fazer, é de estudar. É de aprender. O mestre, ele tem o dom de passar o que sabe para outra pessoa. Porque existem pessoas que sabem para ele. Mas existem pessoas que sabem passar para o outro. Esse é o mestre. É aquele que sabe ensinar aquilo que aprendeu. Outro detalhe, é detalhista. Eu falo para mim mesmo que eu era muito perfeccionista, tenho tirado um pouco isso, mas é difícil. Pode passar. Ele não se contenta com lugares rasos. O que é lugares rasos? Informação superficial. Ah, por que isso aqui é assim? Ah, porque é. Não, mas tem que ter um porquê. Nada é. Ele quer se aprofundar em tudo. Ele sente prazer em ficar horas lendo, pensando e estruturando algo. Eu falo porque eu amo, gente. Uma coisa que eu gosto de fazer é ler. Ontem eu fiquei até 1h30 da manhã lendo uma revista que chegou. Revista super interessante. Eu fico lendo ela, ó. Não suporta heresia. Nós, mestres, temos alergia à heresia. Dói o ouvido da gente quando alguém fala uma coisa que não é correta. Isso em todas as áreas, não só na área bíblica. Qualquer área, eu vou pegar aqui a área da música. A pessoa fala, não, porque é assim. A pessoa assim, não, mas não é. Não, mas é. Não, não é. Que eu estudei e sei que não é assim, é assado. Ele não suporta erros, ainda mais porque ele sabe. Amém? Todos entenderam aí o mestre? Não sei se vai ter, tem mais aí, Ciele? E o último dom, apóstolo. Alguém que é enviado como representante oficial. E ali está os exemplos, né? Pode passar. Oi? Ah, é mesmo. Cadê os apóstolos? A pausa aí para o Fidel e a Evelyn. É ministro da palavra de Deus, é pioneiro em alguma coisa. Gente, o apóstolo é aquele visionário. Ele está pensando hoje, amanhã, 10 anos, 20 anos, 5 anos, ele está pensando assim, ó. Ele vai onde ninguém vai, é desbravador. Você manda ele para um canto lá, ele vai, abre uma obra, começa, o trem flui, ele está lá, ele movimenta o lugar e acabou. Ele faz plantação de igreja, ele tem que ser convicto do seu chamado ministerial. Pode passar, Ciele. Não sei se tem outras características. Não, pode voltar. Eu falei essas características em relação à igreja. Mas nós também temos essas características fora da igreja. Isso aqui que eu falei são para as pessoas que são chamadas para a liderança de igreja. Mas às vezes Deus te chamou, como eu te falei, para ser um André. E você vai exercer um dos seus dons lá fora. Então o que é o apóstolo lá fora? É aquele empreendedor. Gente, o que tem de empresário com o chamado apostólico? Não é brincadeira. O evangelista. Sabe uma pessoa que tem um dom magnífico de evangelismo? Quando eu for falando evangelista aqui, gente, não é só falar de Jesus, não. Qual é a característica dele? É se dar bem com as pessoas, cativar as pessoas, influenciar as pessoas. É um exemplo negativo. Mas é uma pessoa que, se fosse crente, o Brasil era outro. O ex-presidente Lula. Existe uma pessoa que mais cativou? Agora imagina se usasse o poder da influência que ele tinha para evangelizar Cristo, falar de Jesus.
Então, evangelistas são pessoas que você vai ver aí fora na rua, aquela pessoa super amável, super carinhosa, que você gosta de estar perto. Quais são os profetas? Normalmente os profetas fora da igreja são aqueles que gostam de fiscalizar tudo. Tudo que acontece, não, mas isso aqui está errado. Ó. Participa de audiência pública. É algo assim, é aquele que, o famoso encrenqueiro. Acha confusão com tudo. Não, tá errado isso aqui. Ele não mete o dedo na vida. Ele mete, vai lá, ó, tá errado isso aqui, ó. Não é para fazer isso aqui não. Faz o jeito certo. O mestre são os professores que estão aí nas escolas. Quais são os pastores? São aqueles que agregam valores, tanto na empresa como na família. Aqueles que são rodeados de pessoas que ajuntam pessoas com facilidade e cuida, visita. Normalmente pastores estão envolvidos com obras de caridade. Isso fora da igreja. Amém?